Bom, agora sim, bom dia a todos. Prazer estar novamente com vocês para que a gente desse continuidade então à nossa disciplina de redes de computadores 1, né? A gente teve o nossa primeira parte da disciplina ainda lá no primeiro semestre, né? Então ela ficou bem distante e na aula de hoje eu quero dar uma passada, uma relembrada de alguns conceitos principais para que a gente possa lembrar o que a gente viu e ver como é que vocês estão aí de conhecimento ainda na disciplina. Claro que no decorrer desse ciclo também a gente vai reforçar bastante os conceitos, porque o conteúdo de redes ele é um conteúdo que ele não consegue ser estudado de forma separada, né? Então, quando a gente estiver criando as redes, trabalhando lá com os protocolos, obrigatoriamente a gente vai precisar relembrar aí alguns conceitos. Mas então, só para a gente, para ficar certo, tá? A nossa aula, ela sempre vai iniciar na terça-feira, às 10 horas, acho que fica bom para todo mundo nesse horário, né? Não é tão cedo e dá tempo ainda de sair antes do almoço, né? Para disputar o bife. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo? Tá, beleza. Tá. Teve alguns alunos que a gente não conseguiu recuperar a nota no primeiro semestre, e aí eu criei uma prova paralela, tá? São apenas alguns alunos, eu vou colocar aqui na tela e vou falar só para ficar salvo. Do segundo MSI A é a Milene, do segundo B o Jefferson, o Lorenzo, o Luca Druzian e o Vitor Simi. Tá? Esses alunos precisam fazer a prova paralela, tá? Que está já liberada para vocês para fazer até o dia 4, tá? Então, até semana que vem eu deixei para vocês fazer essa avaliação paralela para a gente recuperar a nota ainda do primeiro semestre, tá? Os demais, todos estavam com notas acima da média, tá? Caso eu tenha esquecido de alguém ali, mas acredito que não, por favor, vocês podem me chamar no WhatsApp ali, ou me mandar um e-mail sem problema nenhum, tá? Então, coloquei no chat aí quais são os alunos que precisam realizar essa prova paralela. Foi ou por falta de fazer alguma atividade, eu acho que ele nem tem tempo, nem ficou com tempo marcado, Vitor, mas qualquer coisa, se precisar de mais tempo, daí me avisa, mas acredito que não, tá? Não ficou com tempo limitado, assim. Pelo menos que eu me lembro de ter configurado, não. Beleza, então vamos lá. O que a gente viu no primeiro semestre ali, a gente começou trabalhando aqueles conceitos iniciais, conhecendo quais são os tipos de redes LANs, MANs e WANs. Então, LANs, Local Area Network, então uma rede local, né? Essa é a rede mais comum, que é a rede mais próxima da onde a gente está, então, onde a gente tem os computadores trabalhando normalmente numa velocidade de comunicação alta, de 1 gigabit, né, 100 megabits, 1 gigabit. Depois a gente tem as redes MANs, que são redes metropolitanas, são redes de maior distância, né, que envolvem uma cidade ou, por exemplo, uma região metropolitana. E tem as nossas redes WANs, que são as redes maior rede WAN é a própria internet, né, que seria então redes geograficamente dispersas, né, de longo alcance. E aí a gente conheceu aqueles componentes de uma rede, né, onde a gente viu que para que cada host, cada dispositivo possa conectar uma rede, ele precisa ter uma interface de rede, né, uma placa de rede. E nessa placa de rede a gente viu que ela tem um endereço físico, que é o nosso endereço MAC, que a gente vai ver na próxima aula o funcionamento desse endereço para que a gente possa entender a comunicação. Aí nós vimos também que tem lá switch, roteador, né, access point, repetidor, são vários dispositivos que a gente tem desses componentes, né? Obviamente a gente precisa também de uma mídia de transmissão, pode ser essa mídia, pode ser cabeada, ou ela pode ser uma mídia sem fio.
E a gente viu daí um pouquinho mais adiante ali, a gente viu lá nos meios de transmissão, vimos cabeamento par trançado, vimos fibra ótica, cabo coaxial e os meios de transmissão sem fio, né? Também vimos os tipos os tipos de servidores, de serviços de rede que a gente tem, isso a gente vai reforçar agora também, tá? Então, naquela vez a gente só citou um pouquinho o que eram os serviços, né? Por exemplo, serviço web, um servidor de e-mail. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso. E depois a gente viu também a questão das topologias de rede, então, como as redes elas funcionam, né? E aí tem a topologia física e topologia lógica. E aí, nas topologias, a gente pode ter uma topologia estrela, que é a topologia mais comum que a gente tem, né, nas redes locais. E aí as funcionalidades de cada uma delas, e vimos também essa questão, então, dos meios de transmissão, e aí nesses meios de transmissão a gente também viu como funcionam as redes no dia a dia, né, o que ela mudou no nosso dia a dia, como a gente trabalha, e a importância de conhecer ali também a questão do endereçamento IP, e a gente vai ter 2 aulas exclusivamente para trabalhar com endereçamento IP, endereçamento IPv4 e endereçamento IPv6, né? A gente vai trabalhar mais adiante com esses 2 tipos de endereço, e aí a gente vai fazer bastante exercício em cima dessa parte de endereçamento IP aí, para que vocês possam entender. São muitas regrinhas que existem aí, muitas definições que a gente precisa entender, tá? Pessoal, em relação a esse material que a gente viu no primeiro semestre aí, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que ficou de curiosidade, que surgiu de alguma outra disciplina também que posso sanar essas dúvidas de vocês? Tudo certo, Rafael. Fábio também. Bom, então eu vou começar a trabalhar esse conteúdo aqui, que vai falar do modelo OSI, do modelo TCP/IP, que a gente vai reforçar um pouquinho a necessidade dos protocolos. Se vocês quiserem acompanhar por ali também, eu vou projetar minha tela aqui. Então, vamos lá. Vamos falar, então, hoje de protocolos e modelos. Então, qual o objetivo desse material? É a gente explicar como que os protocolos de rede permitem que dispositivos acessem recursos de redes locais e remotas. Então, quando a gente fala em rede local, a gente está falando a rede do mesmo local que a gente está, né? E rede remota, quando a gente precisa acessar um servidor num outro local, né? Numa outra rede. Então, a gente vai ver o que são essas regras, como essas regras funcionam e para que elas existem. Aí explicar a necessidade dos protocolos, e vocês vão ver que é um conjunto de protocolos que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai... Não, das empresas eu até tirei aqui, esqueci de tirar aqui, nem vou falar um pouquinho das empresas que fazem esses padrões, não tem necessidade. E aí a gente vai falar dos modelos de referência, explicar o modelo TCP/IP e o modelo OSI, e falar um pouquinho de encapsulamento e acesso aos dados. Então, vamos lá. As regras, né? As regras, ela faz parte do princípio de comunicação. Isso a gente tinha falado lá no início da disciplina, lá, né? Que para que exista uma comunicação, né? A gente precisa definir algumas regras, né? E essas regras, elas vão variar conforme também o tamanho da rede. A rede, ela pode variar em tamanho e pode variar em complexidade. Quanto mais complexa for a rede, né? Mais regras a gente vai precisar para que essa comunicação possa ser bem sucedida. Então, primeiro, não é suficiente ter uma conexão, os dispositivos devem concordar como se comunicar, né? E a gente tem 3 elementos para qualquer comunicação. Sempre a gente vai ter o remetente, né? O host que vai fazer essa transmissão, por onde vai iniciar. Então, a gente vai ter que ter esse host que vai emitir uma informação. Sempre vai ter um destino,
que vai ser o nosso receptor, e sempre haverá um canal, né, uma mídia por onde a gente vai, essa comunicação ela vai percorrer, né? Então vai ser o caminho. Então esses são os 3 elementos básicos que a gente já tinha visto, mas só para reforçar, né, em qualquer comunicação, fazendo analogia com a nossa comunicação pessoal, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai emitir uma comunicação, um sinal, né? E ela vai ser destinada para alguém, né? Ou para mais pessoas, né? Mas vai ter um destinatário. E sempre por exemplo, a nossa voz, ela vai ser ou pelo ar, ou vai ser por telefone, né? Então, tu vai ter um caminho também por onde isso vai acontecer, né? Mas isso são os elementos básicos que a gente tem, tá? E aí a gente começa a falar, então, dos protocolos, né? Os protocolos nada mais são do que regras para que a comunicação ocorra. E toda comunicação são regidos, então, por protocolos. Esses protocolos são as regras que as comunicações vão seguir, e essas regras também vai variar de acordo com cada protocolo. Aí, nessas 2 imagens que vocês estão vendo, na primeira imagem à esquerda, onde tem 2 pessoas, como se fosse uma menina conversando com um menino, tá? Então, a menina, ela quer passar uma mensagem, então ela é a origem, né? Ela que vai transmitir essa mensagem. Essa mensagem, ela é transformada num sinal. Nesse caso, num sinal sonoro, né? Na voz dela. Esse sinal, ele é transmitido pelo meio de transmissão, que no caso é o ar. Quando chega do outro lado, o menino ele vai receber aquele sinal, né? Aquele sinal sonoro, a voz dela, vai conseguir interpretar o que ela está falando, e aí sim ele consegue entender qual é a mensagem que ela queria passar. Isso fazendo analogia na comunicação humana. Agora, na imagem da direita, onde a gente tem 2 computadores interligados por um cabo, né? O computador à esquerda, ali, o computador mais de cima, ele vai transmitir uma mensagem. Então, ele é a origem da mensagem. É o meu remetente. Essa mensagem que ele vai transmitir, digamos que seja uma foto que ele queira transmitir para um outro computador, né? Essa foto ele vai ser codificado num sinal, e obviamente esse vai ser um sinal digital, que vai ser transformado em bits. Esse sinal ele vai ser transmitido pelo meio de transmissão, que nesse caso é um cabo, e aí provavelmente seja um cabo par trançado, né? Quando chega no outro destino, né? Quando chega no destino, no outro host, ele vai receber aquele sinal, ele vai conseguir interpretar aquele sinal e transformar isso na mensagem que foi transmitida. Então, ele consegue ler essa mensagem. Então, é assim que funciona, né, essa comunicação. Só que para a gente definir toda essa comunicação, vai ter diversas regras, diversos protocolos para que ele possa funcionar essa comunicação fim a fim, aí, de um destino para o outro, né, de uma origem para o destino. Aí, como é feito o estabelecimento de regras, né? Então, por exemplo, quando a gente deve usar regras ou acordos estabelecidos para governar essa conversa. Se a gente vê essas 2 imagens, tem dois textos, né? Na primeira mensagem é difícil de ler porque ela não está formatada corretamente. Então, por mais que ela esteja em inglês, eu esqueci de traduzir essa mensagem, mas só para vocês entenderem, né, que se a gente usar uma comunicação, né, nós, pessoas, usar uma comunicação sem pontuação, com alteração de pronomes, né, fica muito difícil a gente entender a comunicação, né? Provavelmente vai dificultar muito essa comunicação. Mesma coisa, se a gente trabalhar a linguagem, eu desse uma aula para vocês em mandarim e vocês só entendessem o português, provavelmente a gente não ia se entender, nossa comunicação não ia acontecer. Por isso que a gente cria como regra, nesse caso uma regra implícita, né, que a nossa aula vai acontecer na língua portuguesa, né? Então a gente vai usar as regras de gramaticais da língua portuguesa, de pontuação, para ter essa comunicação. Isso é um tipo de regra, né? Se a gente não estabelecer essa regra, a gente não se entende. Então, todos os protocolos eles devem ser considerados para os seguintes requisitos.
sempre a gente vai ter, né, para qualquer tipo de comunicação, um emissor e um receptor identificados. Então, ele vai saber quem que está emitindo aquela mensagem, aquela comunicação e para onde que essa mensagem vai. E aí a gente vai ver que essa identificação ela é feita pelo endereço IP desse host e, às vezes, pelo endereço MAC da nossa interface de rede. Mas eu sempre vou ter o emissor e o receptor identificado na minha comunicação. Como se a gente fosse mandar uma carta, qualquer objeto pelo correio. Tu vai mandar pelo correio, pode ser até um boleto de cobrança. Tu vai ter lá quem que está emitindo aquele boleto, quem que está enviando aquele boleto, ou aquela carta, ou aquele objeto pelo correio, e para onde que ele tem que ir, né? Quem é o destinatário. Também a gente sempre vai utilizar a língua e a gramática comum, velocidade e ritmo de transmissão. Por exemplo, se eu falar, né, no meu ritmo normal, eu falo muito rápido, né? Então, eu sempre tento falar um pouquinho mais calma, com mais calma, né, numa velocidade menor, para que vocês possam ter tempo de entender o que eu estou falando e compreender. Se eu falar num ritmo muito rápido, provavelmente vocês não vão conseguir compreender tudo que eu falei. Eu vou ter que baixar minha velocidade, né? E também os requisitos de confirmação e recepção. Claro que nessa aula que a gente está tendo através do Meet, fica muito mais difícil de eu perceber essa confirmação de vocês. Numa aula normal, às vezes só pelo gesto de vocês, pelo sinal de cabeça, entenderam que eu faço a pergunta, né? Vocês entenderam? Eu começo a trabalhar um pouquinho e daqui a pouco eu interrompo, vocês entenderam? Vocês fazem o sinal com a cabeça de sim, de não, né? Aqui, às vezes, eu pergunto, aí um responde pelo chat, né? Então, eu não tô vendo a carinha de vocês, então fica mais difícil de eu perceber isso. Mas a nossa comunicação a gente sempre tem, né? A mesma coisa numa conversa por telefone. Se fica só um falando e o outro não responde nunca, tu não sabe se a pessoa ainda está escutando ou não. Daqui a pouco para, tá escutando, entendeu? Não, sim, tô escutando. Então, são esses requisitos de confirmação aí que a gente tem que entender. Mesma coisa, às vezes nessa nossa comunicação online, pode ser que a minha conexão ela dê uma variada, uma oscilada e deu uma travada na minha comunicação, né? E daqui a pouco você diz, professor, não entendemos aí as últimas coisas que tu falou, né? Eu vou ter que repetir o que eu falei para que vocês possam entender. Então, são alguns requisitos e esses requisitos também acontecem na comunicação entre computadores, uma rede de computadores. Então, os protocolos de computador comuns, né, eles devem estar de acordo e incluir os seguintes requisitos. Então, o protocolo, primeiro, ele vai codificar aquela mensagem. O que é isso? Ele vai pegar uma mensagem e ele vai codificar, vai transformar isso em bits, vai ter uma parte de codificação para que ele possa ser transmitido. E aí, depois essa codificação, ele vai ser, por exemplo, aqueles bits que foram gerados daquela mensagem, eles vão ser transmitidos ou através de um pulso elétrico, se for através de uma mídia cabeada de cobre, pode ser através de um pulso de luz, se for transmitido por um cabo de fibra ótica, pode ser através de uma onda de rádio, se for transmitido pelo ar, né? Os protocolos, eles também vão fazer a formatação e encapsulamento dessas mensagens, então eu vou ter formatos específicos para cada um dos protocolos, com campos específicos e tamanhos específicos para que ele possa ser transmitido e entendido do outro lado. Ele também vai ter um tamanho de mensagem mínimo e máximo. Tu vai ter também a questão de trabalhar o tempo dessa mensagem, qual é o tempo que eu tenho para ter a confirmação do que foi enviado, e também as opções de envio, né? Como que eu posso enviar essa mensagem pela minha rede. Então, são alguns requisitos aí que a gente trabalha com os protocolos. Então, a questão da codificação, né? Então, a codificação, ele é um processo de conversão de informações em uma forma aceitável para a transmissão. Como a gente codifica de um lado para transmitir, do outro lado, quando estou recebendo, eu preciso fazer essa decodificação. Então, eu preciso entender o mesmo processo que foi utilizado para codificar, eu possa usar para decodificar. Então, ali nas imagens está aparecendo uma rede entre dois computadores
e aparece um computador querendo transmitir uma imagem, como se fosse uma imagem no pôr do sol ali, né? Então, aquela minha mensagem ali da origem, ela precisa ser codificada num sinal, e essa imagem, então, ela vai ser convertida em sinais, em dígitos binários, para que ele possa ser transmitido pela minha rede, que é o meu canal, né, pela minha mídia, pelo meu cabo. Quando eu chegar do outro lado, o receptor ele vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar aquele sinal, ele vai decodificar, e aí sim ele vai conseguir entender qual é a mensagem. Tranquilo esse entendimento, pessoal? Tranquilo. Aqui um outro requisito, que é a questão da formatação e como é feito o encapsulamento dessas mensagens. Então, quando uma mensagem ela é enviada, ela deve usar um formato ou estrutura específica, né? Se a gente pegar lá o exemplo da carta, né? Na carta tu sempre vai ter lá a mensagem, ela vai dentro normalmente do envelope, tu não vai mandar, vou escrever uma carta lá e eu vou mandar essa carta sem envelope, sem nada. O correio não vai aceitar isso. Por quê? Tu vai ter que ter um envelope, onde esse envelope tu vai identificar quem é o remetente, quem é o destinatário, né? Quem é a origem, quem é o destino. Tu vai ter que colocar um selo, né? Para poder enviar essa carta. Dependendo por onde vai essa carta, né? Às vezes tu tem alguns requisitos a mais. Tu tem que ter uma caixa padrão. Por exemplo, vou mandar um computador pelo correio, né? Não consegue colocar um saco plástico e mandar, né? Você tem que mandar dentro de uma caixa, com embalagem, com diversas outras coisas, né? Então, tu tem o formato que essa mensagem vai ter, vai depender do tipo da mensagem e do canal por onde vai ser usado, né? Por onde vai ser entregue. Então, do lado direito aí nessa imagem, a gente tem um formato de um protocolo, que esse é o protocolo IPv6. Tá? Esse formato que tem aí é um formato do protocolo IPv6. Então, a gente vai ter campos específicos, por exemplo, um campo de versão, que vai dizer que é a versão do protocolo IPv6. Aqui tem a classe de tráfego, que a gente vai ver mais adiante. Então, tem vários outros campos. E aqui eu tenho dois campos, ó, de origem, IP de origem e IP de destino. Então, é um formato, note que esse cabeçalho IPv6, ele tem um tamanho, né? Tem o tamanho dos campos, né? E o tamanho total dele, que é de 40 bytes aí. Então, eu tenho essa questão da formatação. O que acontece? Quando a gente vai acessar uma página, vamos pegar o exemplo do servidor web, que é mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão acessar uma página, por exemplo, vão acessar lá a página do Gmail ou a página do Google, né? Essa página, quando vocês digitam a URL lá, www.google.com, vocês estão mandando uma mensagem para o servidor Google. Então, vai ter lá o identificador da origem, que é o IP do computador de vocês, e vai ter como destino o IP do computador do Google, lá do servidor do Google, onde está essa página. Esses dados que vai ser, essa solicitação que vocês estão pedindo da página, é a mensagem que eu quero transmitir. Só que essa mensagem ela vai ser encapsulada num protocolo, por exemplo, HTTP, né? Depois ele passa por uma outra camada que tem um outro protocolo que encapsula todos esses dados e coloca um outro cabeçalho, nesse caso TCP, passa por uma outra camada que vai colocar um outro cabeçalho, que é o cabeçalho IP, e assim por diante. Então, ele vai fazendo esse encapsulamento aí, protocolo a protocolo. Quando a gente vê as camadas, vai ficar mais fácil de nós entendermos. Então, a questão do tamanho da mensagem, que é um outro requisito que a gente tem relacionado aí à comunicação de rede, né? Então, essa codificação entre os hosts, né, deve ter um formato adequado para o meio físico. E, dependendo do meio físico, essa mensagem ela tem um tamanho máximo. Porque se eu tentar mandar uma mensagem de uma única vez, se ela for muito grande, pode ser que esse computador, esse host destino, ele não consiga entender, né? E é muito mais fácil de acontecer uma falha nessa transmissão. Então, o que acontece? As mensagens são enviadas pela rede, elas são convertidas em bits. Esses bits eles vão ser codificados no padrão de luz, som ou pulsos elétricos, dependendo do tipo da mídia que a gente vai utilizar, e o host de destino deve decodificar esses sinais para poder interpretar, né? E aqui nessa imagem vocês olham que ele está tentando mandar
aquela imagem de uma única vez, e aí acontece um erro, e depois ele divide aquela mensagem em vários outros pacotes para poder transmitir, o que facilita muito aí também essa comunicação. A questão da temporização da mensagem, né? Então, toda a comunicação, primeiro, ela tem um controle de fluxo, que vai gerenciar essa taxa de transmissão. O José perguntou ali, por mandar mensagens muito grandes, pode causar erro? Pode causar erro, sim, porque para ti poder mandar todo, por exemplo assim, imaginem vocês querendo baixar um vídeo de 4 GB, de 4 GB. Concordo que é grande? Sim, né? É muito grande. Se vocês vão tentar baixar isso de uma única vez, imagina que tu vai 4 GB, tu vai transformar isso numa sequência de bits. Tu vai ficar mandando esses bits até poder terminar, né? Se der uma falha em qualquer um desse bit, né? O que vai acontecer? Tu não vai conseguir entender do outro lado, tu vai ter que reenviar tudo de novo. Então, o que é feito? Ele é dividido em pacotes menores, ele vai mandando, e aí tu recebeu aquilo lá, tu vai confirmando, e assim ele vai transmitindo. Então, tu faz essa segmentação, e isso também facilita o quê? Se tem mais de um host, mais de uma pessoa usando a mesma rede, tu consegue fazer intercalar essa comunicação, né? Imagina se a gente tivesse todos no laboratório lá, né? E daí o José lá quer baixar um vídeo do YouTube, né? De 4 GB lá, por exemplo, né? Se a gente não tivesse essa segmentação, quebrar essas mensagens em mensagens menores, o que aconteceria? Enquanto o José não baixasse todo o vídeo, ninguém conseguiria utilizar aquela rede. Então, também tem esse porém que a gente deve cuidar. Então, o controle de fluxo, ele vai gerenciar essa taxa de transmissão e definir quanta informação pode ser enviada e qual a velocidade que ela pode ser entregue. Quando vocês vão comprar um celular, vão comprar um computador, um notebook, né? Qualquer dispositivo aí que vocês vão se conectar à internet. Ou vão comprar, por exemplo, um roteador sem fio novo. Vocês devem se preocupar qual é a velocidade que aquele dispositivo consegue transmitir. Não se preocupam? Sim, né? Aí, por exemplo, lá, vamos dizer que eu peguei e comprei um computador novo. Estou com um notebook novo aqui, o meu de tanto utilizar agora no modo remoto aí, deu pau aí, eu comprei um notebook novo. O meu notebook novo vem com uma placa de rede de 1 gigabit, de 1 gigabit. O meu roteador é um roteador antigo, não quis trocar o roteador, meu roteador ele trabalha com a velocidade de 100 megabits. Então, o computador trabalha com 1 gigabit e o roteador, que é o dispositivo intermediário que eu me conecto, trabalha a 100 megabits. Qual é a velocidade da minha rede local que eu vou conseguir trabalhar? 100 megabits. 100 megabits. Sempre vai trabalhar na velocidade menor. Se eu tenho dois dispositivos se comunicando, né? Um tem uma velocidade de 1 gigabit e o outro tem de 100 megabits, se esse aqui está transmitindo, né, a 1 gigabit, o que recebe lá a 100 megabits não vai conseguir ler e entender toda essa comunicação de 1 gigabit. Ele vai trabalhar sempre, vai fazer o quê? Ele vai obrigar ao que tem uma velocidade maior trabalhar e transmitir numa velocidade inferior a que ele consiga entender. É a mesma coisa, assim, se nós pegar, vamos fazer uma analogia com a vida real, a questão de uma estrada, né? Eu tenho um carro que a velocidade máxima que ele vai é 200 km por hora, mas a via que eu utilizo é de 80 km por hora. Qual é a velocidade que eu vou conseguir andar? No máximo a 80. Por mais que eu tenha motor e potência para andar a 200, né, a via tem um controle de fluxo que vai me dizer assim, olha, tu quer andar a 200? Pode andar, mas tu vai ser multado, tu pode se acidentar, pode acontecer várias coisas aí, né? Pode ser que tu não chegue no teu destino.
né? Mas se tu andar a 80, a chance de tu chegar ao teu destino de entender vai ser muito maior. Então, trabalha sempre na velocidade inferior. O tempo de limite de resposta. Então, ele também vai gerenciar o tempo que o dispositivo espera quando não houve uma resposta de destino. Então, por exemplo, quando a gente faz uma transmissão, na maioria das comunicações de rede, a gente usa um protocolo que ele espera para ver se tu tem uma confirmação. Então, eu mandei um pacote, mandei uma mensagem e eu espero um tempo para ver se eu recebi a confirmação naquela mensagem. Então, o que acontece? Eu tô fazendo uma transferência de um arquivo de um computador para outro, tá? Um modo de comunicação. Vou mandando meus arquivos ali, né? Um arquivo vai ser dividido em pedaços menores e quando chega no outro destino, lá no destino, o destino responde, olha, recebi o pacote tal, pode me mandar outro. Aí ele vai e manda outro. Se tem um tempo limite, se eu não receber essa confirmação, o que eu vou fazer? Eu já vou reenviar de novo aquele pacote que eu tinha mandado, porque eu não recebi a confirmação. Então, também tem essa questão do tempo limite de resposta. É a mesma coisa eu perguntar para vocês. Entenderam? Se der 5 segundos e ninguém responder, é que ninguém entendeu. Eu vou lá e explico novamente de uma outra forma, né? Ou da mesma forma. E o método de acesso vai determinar quando que alguém pode enviar uma mensagem. E aí, nesse método de acesso vai depender muito de qual é a topologia da rede que a gente está utilizando. Então, pode haver várias regras que vão reger essas questões como colisões. O que acontece quando colidir, como acontece para não haver colisões na rede, né? Isso vai acontecer quando a gente tem mais de um dispositivo tentando enviar mensagens ao mesmo tempo, né? E essas mensagens elas podem ser corrompidas, né? E alguns protocolos são proativos, quer dizer o quê? Eles tentam evitar as colisões, e tem outros que são reativos. Eles estabelecem um método para se recuperar após uma colisão. Por exemplo, numa rede sem fio, eles são proativos. Quando eu vou mandar uma mensagem através de uma rede sem fio, o meu computador ele já reserva aquele canal por um determinado período para que outros não consigam enviar naquele mesmo tempo. Em outros tipos de rede, por exemplo, numa rede cabeada, por exemplo, ele usa um outro método, né, que ele tenta se recuperar se ocorrer uma colisão. Ele tem um método para que não ocorra a colisão, mas caso ocorra, né, ele consegue se recuperar dessa colisão. Então, são métodos de acesso aí um pouquinho diferentes. Outro método que a gente tem para entrega de mensagens é dependendo qual é o destino dessa minha mensagem. E aí a gente trabalha com esses 3 tipos, que é unicast, multicast e broadcast. Toda comunicação unicast, como a gente está falando, uni, quer dizer de um para um. A maioria da nossa comunicação nas nossas redes é através de mensagens de unicast, quer dizer o quê? Uma origem fazendo uma comunicação com um único destino. Por exemplo, quando eu vou acessar qualquer site, é do meu host destino, do meu computador, se comunicando com um servidor web, né, a qual eu quero acessar essa parte. É uma comunicação um para um. Eu vou fazer uma comunicação para copiar um arquivo de um servidor para o meu computador, ou copiar do meu computador para um servidor. Comunicação 1 a 1. Vou mandar um e-mail de uma pessoa para outra. Comunicação 1 para 1. Tá? Então, são mensagens unicast. A maioria da comunicação na nossa rede é unicast. Multicast é de um para muitos, né? Ou geralmente não todos. Quer dizer o quê? Quando eu vou fazer uma comunicação para um grupo de hosts, aí a gente, normalmente, esse tipo de comunicação ele é feito por alguns determinados serviços, principalmente serviços de roteamento, né? Que aí os roteadores, eles trocam informações com um grupo de roteadores para trocar informações de tabelas de rota, algumas coisas assim. Tá? Tem alguns outros softwares também que utilizam essa questão de multicast. E broadcast, quando eu quero mandar uma mensagem para todos daquela rede. Tá? E aí, esse tipo de mensagem também é utilizado por alguns serviços, por exemplo, o serviço de DHCP. O serviço de DHCP é o serviço que faz a configuração da IP nos nossos computadores. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente liga o computador na rede e automaticamente ele já recebeu um IP. Não é assim? Já recebeu toda a configuração de rede. Eu não preciso ir lá configurar
qual é o IP, qual é a máscara, qual é o getter, qual é meu DNS. Isso tudo já vem de forma automática. Quem faz isso é um serviço de DHCP, que ele usa mensagem de broadcast. Quando a gente liga o computador vai mandar uma mensagem de broadcast para toda a rede, perguntando: existe algum servidor de DHCP na rede? Né? E o servidor de DHCP vai responder. Então, isso são mensagens de broadcast. Tá? Tem um pouquinho de diferença entre IPv4 e IPv6, que a gente vai ver mais adiante, né? Que a gente vai ver o Ncast, que é diferente um pouquinho lá no IPv6, mas quando eu falar em IPv6, eu retorno a falar no Ncast. Por enquanto, fica esses 3 tipos de entregas de mensagem. Aí, só para mostrar em formatos de círculo, né, como é que é feita a questão de unicast, 1 para 1, multicast, 1 para um grupo, né, e broadcast para todos. Bom, vamos para a parte de protocolos. Então, a gente já sabe que protocolos nada mais são do que regras, né, um conjunto de regras que vai ser implementado para que possa acontecer uma comunicação. Então, essas regras, elas podem ser implementadas tanto em software, como em hardware, como em ambos. Por exemplo, quando a gente trabalha com software, vamos pensar lá no navegador web, né? Estou com o meu Google Chrome aqui aberto, né? Esse Google Chrome, quando ele vai fazer uma comunicação, ele usa uma regra, ele usa um protocolo que foi implementado via software. Agora, lá na minha placa de rede, eu tenho protocolos para poder fazer a codificação, por exemplo. Né? Como é que eu transmito aquela mensagem lá da minha página pela minha placa de rede? Então, tem feito essa questão. Daí tem hardware, e aí tu tem hardware e software também neles embutido. Né? E os protocolos têm suas próprias funções, formatos e regras. Então, cada protocolo vai ter as funções específicas dele, os formatos dele e as regras. Aí a gente tem os tipos de protocolo. Por exemplo, temos os protocolos de comunicação em rede, que vai permitir que 2 ou mais dispositivos se comuniquem através de uma ou mais redes. Nós temos os protocolos de segurança, que vai fornecer, então, segurança para esses dados através de autenticação, integridade e criptografia, por exemplo, né? Integridade, autenticidade, né? Isso vocês vão ver bastante na disciplina de segurança. Nós temos protocolos de roteamento, que vai permitir que os roteadores eles troquem informações sobre rotas, sobre caminhos, né? Para comparar qual o melhor caminho e aí escolher por onde ele vai transmitir essas mensagens. Nós temos protocolos, por exemplo, de descoberta de serviços, né, que é usado para detecção automática de dispositivos ou serviços. E a gente tem, por exemplo, de DHCP, DNS e vários outros protocolos aí que a gente vai ver um pouquinho. Então, aí a gente tem um exemplo de uma rede um pouquinho mais complexa nessa imagem. A gente tem um rapaz ali no computador. Aquele computador está ligado a um roteador que se liga a 2 outros roteadores e daí o terceiro roteador ali se liga a um servidor. Né? Aí o que ele está falando nessa mensagem, tá? Que a função do protocolo, primeiro, os dispositivos eles precisam usar protocolos para fazer acordos para se comunicar, né? E esses protocolos eles podem ter uma ou mais funções. Tá? Então, por exemplo, nesse caso ali ele está trabalhando com o protocolo IP versão 4. Aí ele está dizendo assim, olha, eu preciso mandar uma mensagem pela rede usando um cabeçalho IPv4. O que acontece? Todo o caminho por onde vai passar essa mensagem, todos os dispositivos precisam entender, né, e poder trabalhar com o cabeçalho IPv4. Então, por exemplo, a mensagem saiu do host de origem desse computador, ele vai passar pelo roteador, o roteador ele vai conseguir ler a mensagem porque ele consegue entender o cabeçalho IPv4. Porque nesse cabeçalho IPv4 ele vai dizer, olha, para onde que eu tenho que mandar? Eu tenho que mandar para esse destino aqui. Por onde que eu vou mandar? Vou mandar por aqui ou vou mandar por aqui? Qual o melhor caminho seria nesse caso aqui?
Provavelmente o melhor caminho seja diretamente esse outro roteador, né? Um caminho mais curto. E aí chega lá no servidor, o servidor também vai precisar entender o cabeçalho IPv4. É a mesma coisa quando, por exemplo, vocês vão usar um software de um player de vídeo, tá? Se o player de vídeo de vocês não reconhecer um formato, né, uma extensão de vídeo, vocês não vão conseguir fazer a leitura, fazer a visualização daquele vídeo, né? Por exemplo, se não tiver um codec instalado lá que foi utilizado na criação do vídeo, né, no reprodutor de vocês não vão conseguir entender. É a mesma coisa, né? Então, por exemplo, os protocolos, eles vão ter, nesse caso aqui, o que a gente tem? O endereçamento. Então, vai ter protocolo que vai ser responsável por fazer o endereçamento, e nesse endereçamento a gente vai fazer, então, a identificação do remetente e do destinatário. Tem protocolos que vai ter a função de confiabilidade, que vai ter como função, então, fornecer uma entrega garantida, uma entrega confiável, né? Vai garantir que aquela entrega daquele pacote, daquela mensagem, chegue ao seu destino. Tem protocolos que fazem a função de controle de fluxo, que vai garantir, então, que aqueles dados trafeguem a uma taxa eficiente, né? Que consiga ser lido e trafegado por todos os dispositivos. Vai ter protocolos que vão fazer o sequenciamento, que vai dizer qual é a rota exclusiva para cada segmento de dados que vão ser transmitidos. Tem outros protocolos que são responsáveis por fazer a detecção de erros, que vai determinar se os dados foram corrompidos durante aquela transmissão ou não. E também vai ter interfaces de aplicação, que vai ser essa comunicação processo a processo entre aplicativos de rede, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu navegador, né, que é um processo, e vou ter lá no servidor web, por exemplo, o servidor web lá, um outro processo que eles vão se comunicar, né? Então, vai ter protocolos responsáveis por fazer essa interação, essa interface de aplicações. Aí, já ilustrando o modelo TCP/IP, tá? Onde ele, nessa comunicação, nesse caso, ele estaria acessando uma página na web. Notem que eu tenho vários protocolos para que haja essa comunicação, tá? Então, eu tenho lá o protocolo HTTP, que ele tem como função, né, governar a maneira como o meu servidor web e um cliente web vão fazer essa interação, e ele vai definir o conteúdo e o formato dessa mensagem, né? O que eu vou conseguir transmitir nesse cabeçalho HTTP aí. Depois eu tenho uma outra camada ali, que eu tenho abaixo, que eu tenho um protocolo TCP. Esse protocolo TCP, ele vai gerenciar as conversas individuais entre um processo e outro. Então, como que eu vou saber que aquele fluxo de dados que está chegando lá é direcionado para aquela aplicação ou para uma outra aplicação? Por exemplo, aqui eu estou aberto, no meu computador está aberto mais de uma janela web, e eu tenho aberto outros programas também que fazem acesso à rede. Por exemplo, estou com o WhatsApp aberto, estou com outros programas aqui abertos, tem um antivírus aberto que também se comunica com o servidor do antivírus. Como que eu sei para onde que eu tenho que mandar aqueles dados? Quem faz isso é o TCP. Ele também que fornece essa entrega garantida, e ele que gerencia e controla o fluxo de dados. O protocolo IP, ele é o protocolo que vai identificar quem é a origem, quem é o destino, e é através dele que a gente consegue fazer essa entrega de mensagens globalmente, né? Ele vai ser utilizado, então, para saber qual é a rota que vai ser usado. E ainda a gente tem um outro protocolo Ethernet, que daí seria já na nossa rede local, que vai ser usado para entregar de uma placa de rede para outra nessa mesma rede. Então, do meu roteador, por exemplo, interno, meu roteador local, até o meu computador. Então, notem que uma comunicação simples, que é abrir uma página, a gente tem aí, no mínimo, 4 protocolos interagindo, né, para que essa comunicação ocorra. Então, por isso que a gente fala que é um conjunto de protocolos. Deu para entender essa parte? Então, vamos lá, vamos para os nossos conjuntos de protocolos, né? Então, quando a gente fala em suítes de protocolos ou conjuntos de protocolos,
na verdade, é o quê? É que a gente consiga ter um grupo de protocolos que eles se relacionam entre eles, né, para que eles possam executar uma função de comunicação. Então, um conjunto de regras que vão trabalhar juntos para ajudar a resolver um problema. E aí, a gente visualiza esses protocolos em termos de camadas, tá? A gente vai ter as camadas mais altas e as camadas inferiores, ou as camadas superiores e camadas inferiores, tá? E vai ter funções diferentes nessas camadas. Como que... aí, só para você entender um pouquinho da evolução das redes e como foi essa evolução desses conjuntos de protocolos que a gente tem. Existia vários conjuntos de protocolos e ainda existe vários conjuntos, tá? Mas hoje o que a gente usa é a suíte de protocolos da internet, que é o TCP/IP, o modelo TCP/IP que a gente usa, né? Esse é o conjunto mais comum e ele é mantido pela IETF, que é uma força-tarefa de engenharia da internet, ela que mantém as regras, né, e padroniza esses protocolos. A gente também tem o modelo OSI, que é os protocolos de interconexão de sistemas abertos. Esse modelo OSI ele foi um modelo de referência para os demais modelos, porque ele divide exatamente em funções cada camada, o que cada camada tem que ter, né? Mas ele é mais um modelo teórico, tá? Até quando a gente cita funções de camadas, a gente cita relacionado ao modelo OSI. Tinha o modelo da Apple, que era o Apple Talk, né? E também tinha o modelo da Novell, que era o NetWare, tá? Então, que eram suítes proprietárias dessas empresas. O que acontecia? Antigamente, quando a gente tinha, por exemplo, uma rede Apple Talk, uma rede Novell, essas redes elas não se comunicavam entre si, né? Se eu tivesse um outro equipamento, por exemplo, que não era da Apple, ele não conseguia se comunicar na rede da Apple Talk. Se eu tinha uma rede Novell, né, um computador que não fazia parte da rede Novell não conseguia se comunicar. E aí isso gerava um transtorno enorme. Com a internet, quando ela foi pensada num padrão aberto, né, onde todo mundo pudesse acessar. E para isso foi criado o modelo TCP/IP. Tá? Por que o modelo TCP/IP? Porque são os principais protocolos nesse modelo, tá? Mas a gente tem milhares de outros protocolos aí que trabalham nisso. Então, o modelo que a gente usa é o modelo TCP/IP. Aqui o exemplo, né, do modelo TCP/IP, o mesmo exemplo anterior que eu tinha mostrado de um servidor web. Então, a gente vai ter os protocolos da camada de rede e a gente também vai ter os protocolos das outras camadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma camada de aplicação, que eu tenho o protocolo HTTP, tenho uma camada de transporte, que eu tenho o protocolo TCP, eu tenho a camada de internet, que tem o protocolo IP, e eu tenho a camada de acesso à rede, que eu tenho o Ethernet, né? Então, são alguns protocolos aí que a gente tem nesse modelo TCP/IP. Aqui ele mostra já vários outros protocolos e aí classificados por serviços, por tipos de serviços que eles oferecem, né? E a gente tem muitos protocolos. O modelo TCP/IP, ele é um conjunto de protocolos padrão aberto que está disponível gratuitamente para o público e pode ser usado por qualquer fornecedor. O que isso quer dizer? Eu tenho lá o protocolo lá para trabalhar com um serviço web, que é o protocolo HTTP. Aí tu tem o navegador Chrome, tu tem o Firefox, tu tem o Edge, tu tem diversos outros navegadores. Digamos que eu montei uma empresa lá e eu quero desenvolver um outro navegador. Não gostei nenhum desses aí, eu quero desenvolver o meu navegador. Eu posso desenvolver por quê? Porque o protocolo HTTP, que é um protocolo utilizado para comunicação web, ele é aberto, eu consigo saber qual é o formato que ele tem, quais os campos que tem que implementar, qual é o tipo de mensagem que tem, né? E aí eu implemento isso via software no meu navegador. Funciona tranquilamente, né? E esse conjunto de protocolos baseados em padrões, que é endossado pelo setor de redes, por diversas organizações,
né? E aí ele é padronizado para garantir essa interoperabilidade. O que isso quer dizer? Mesmo tendo fornecedores diferentes, a gente consegue se comunicar. Pense, por exemplo, hoje eu estou com um computador Lenovo e tem um outro computador do lado aqui que é da Dell. Então, eu tenho dois fabricantes de equipamentos diferentes, né? Com placas de rede de fornecedores diferentes, tá? Mas eu consigo me comunicar entre eles tranquilamente. Por quê? Porque eles usam protocolos abertos, protocolos de padrões abertos, tá? Então, aqui só para vocês, nessa imagem aqui que ele mostra essas 4 camadas do modelo TCP/IP, por mais que esteja em inglês aqui, eu acho que fica fácil de vocês entenderem, né? A camada de aplicação, que é a camada superior, eu tenho a camada de transporte, tenho a camada de internet e tenho a camada de acesso à rede. Na camada de aplicação, a gente tem diversos serviços que são executados. Aqui são alguns só, tá? Então, por exemplo, serviço de nome. O serviço de nome que é responsável para a gente poder navegar na internet utilizando o nome. Por exemplo, em vez de eu digitar um endereço IP do Google, eu posso digitar www.google.com, que o serviço de DNS que usa o protocolo de DNS, ele vai conseguir resolver isso. Eu tenho os protocolos de configuração de host, eu tenho o DHCP versão 4, versão 6, eu tenho o protocolo Slack, que faz a configuração automática dos meus hosts. Eu tenho os protocolos de e-mail, tenho o SMTP, o POP3, o IMAP, tenho protocolos de transferência de arquivos, FTP, SFTP, TFTP, tenho os protocolos web, né? HTTP, HTTPS, REST. E aí a gente teria vários outros serviços e outros protocolos. Por exemplo, eu tenho serviços de torrent, né? Aí tenho lá o protocolo, todos os protocolos de torrent que tem. Eu tenho lá a parte de jogos, a parte de webconferência. Então, para cada um tipo de serviço, eu vou ter diversos protocolos aí que são utilizados. Na camada de transporte, a gente tem o protocolo TCP e o protocolo DP. Depois a gente vai ver a diferença deles e entender, tá? Então, dependendo do serviço que eu tenho lá na camada de aplicação, né? Por exemplo, o HTTP, ele vai usar o protocolo TCP da camada de transporte, né? Se fosse, por exemplo, o protocolo DNS, ele usa o DP. Né? Na camada de internet, a gente tem os protocolos da internet, que tem o IPv4, IPv6 e tem o NAT, que é uma tradução de endereços. Eu tenho os protocolos, tenho os serviços de mensagem, que são serviços auxiliares aos protocolos IP, tá? Que é o ICMP versão 4, versão 6. Tem os protocolos de roteamento, o SPF, EGRP, BGP. Claro que a gente não vai ver todos esses protocolos durante a disciplina, né? Mas a gente vai trabalhar com alguns. E aí lá na camada de acesso à rede, a gente tem o protocolo de resolução de endereço, que é o ARP, tem protocolos Ethernet, tem protocolos WLAN e diversos outros protocolos aí para fazer a comunicação a nível de acesso à rede. Essa parte é uma parte um pouco mais complexa, tá? São muitas siglas aí, provavelmente muitas delas vocês já conheçam, né? Mas a gente vai ver essa interação, principalmente de camadas. É muito importante vocês lembrarem dessas camadas e da ordem delas, para que vocês possam entender todo o processo de encapsulamento que é feito numa comunicação de rede. Então, falando em processo de encapsulamento, ó, aqui a gente tem uma comunicação de um servidor web com um cliente web. Tá? Claro que aqui ele não tem os dispositivos intermediários, só para facilitar nosso entendimento. Então, o que acontece? Quando o meu servidor web está mandando uma página para esse cliente web, né, que foi solicitado por ele, o que ele faz? Ele vai pegar aquela página que são os meus dados. Né? Então, eu tenho lá os dados do usuário. Esses dados do usuário, eles são encapsulados num protocolo, no caso, o protocolo HTTP, que nem aparece. Esse protocolo HTTP, ele é encapsulado lá na minha camada de transporte, utilizando um segmento TCP. Esse segmento TCP, né, ele passa para a camada inferior, que é a minha camada de internet, e ele é criado um pacote IP. Então, é colocado um cabeçalho IP nesse pacote. E esse pacote, ele é transmitido
para a camada inferior, a camada de acesso à rede, que nesse caso está utilizando um protocolo Ethernet, que ele coloca um cabeçalho e coloca um trailer aqui para poder verificar se houve erro nessa transmissão. Feito isso, isso é convertido em bits e esses bits são transmitidos por uma MIDI. Tá? Do outro lado, o que o cliente faz? O cliente vai fazer o processo de desencapsulamento. Vai pegar lá o cabeçalho, o Ethernet e o trailer, vai remover, ver se tem erro, passa para a camada superior. A camada superior faz a leitura do cabeçalho IP e passa para a camada superior, que faz a leitura do cabeçalho TCP e passa para a camada de aplicação, lá onde ele consegue, então, visualizar a página que foi solicitada. O protocolo, José, é uma regra, é um conjunto de regras. Tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu estou falando do protocolo IP, o protocolo IP, ele faz o endereçamento de hosts, né? E ele tem várias funções ali nessa comunicação. O protocolo Ethernet, ele também tem um conjunto de regras, né, para que ele possa transmitir todos esses dados através da rede. Mais adiante a gente vai ver o formato de um protocolo e aí a gente consegue entender um pouquinho melhor. Tá? Mas o que acontece? Todo serviço que tu tem, né, tu vai acessar uma página, tu vai ter o protocolo HTTP que é responsável pela transmissão, né, dessa página. Eu vou mandar um e-mail, vai ter um protocolo responsável lá para trabalhar o e-mail. Eu vou jogar, né, vai ter um jogo, vai ter um protocolo daquele jogo lá para que ele possa transmitir os jogos, né, para tu jogar em rede. Então, nada mais é do que regras que regem essa comunicação. Essa parte de modelo de referência, tá? Então a gente tem ainda o modelo de referência, que é o modelo OSI, e aí depois tem mais uma outra parte que eu vou deixar para a próxima aula para não avançar muito nessa parte. Aí vocês podem olhar esse material com calma novamente, e aí na próxima aula a gente retoma a partir do modelo de referência, que é o modelo OSI, que daí já vai trabalhar com mais camadas, depois vem a comparação com o modelo TCP/IP, e aí pode confundir um pouquinho vocês se vocês não prestarem atenção no que a gente está trabalhando. Tá? Deixa eu perguntar para vocês já chegaram a alguma vez utilizar o software Packet Trace ou não? Não? Tá, mas depois eu vou fazer. E vocês chegaram a fazer algum curso no Cisco NetAcad? Também não? Tá. Não, como a gente não tem o acesso ao laboratório ainda, né? A gente vai ter que simular isso, e aí, para a gente simular, o Rafael fez o de cibersegurança, né? Então, eu já tenho o cadastro no NetAcad, mas aí eu abro um curso lá para vocês ter o cadastro, e aí também fica como material de referência para vocês, para a gente utilizar daí o Packet Trace para a gente poder simular as redes e fazer alguns exercícios utilizando esse software. Mas aí na aula que vem eu faço esse cadastro com vocês. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Daqui a pouco mais eu disponibilizo essa gravação lá no Siga. Aí quem tiver dúvida aí também, quiser perguntar agora ou depois dar uma olhada no material e deixar para a próxima aula, também fico à disposição. Alguma dúvida? Tá? Então, só lembrando, para esses alunos que eu tinha colocado no chat ali, a Milene do MSA, o Jefferson, o Lourenço, o Luca e o Vitor, vocês têm que fazer até o dia 4 a paralela, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, por favor, me mandem mensagem lá no grupo lá, que eu auxilio vocês. Então, por hoje, era isso, pessoal. Um abraço.